que bem. Bom, hoje a aula vai ser um pouquinho diferente, tá? A gente vai dividir ela em dois momentos. No primeiro, a gente vai terminar de tratar o que estava acontecendo na Inglaterra, que, como a gente tinha visto, o rei Carlos decidiu por fechar o parlamento, e isso gerou uma série de problemas. Então a gente vai ver esse tópico no começo da aula. E a segunda parte, nós vamos tratar do mundo novo. Sim, a América, o recém-descoberto novo continente. O que tinha lá? O que aconteceu? Quem chegou lá? Vamos ver isso agora. Bom, como nós tínhamos visto no final da última aula, o rei Carlos I tinha decidido por fechar o parlamento de uma vez por todas. Só que, óbvio que ele não ia conseguir fazer isso de uma maneira fácil. Nós tivemos uma grande oposição das pessoas que eram conhecidas como os carecas. Sim, os carecas. Esses carecas, eles eram assim chamados porque dentro do parlamento era uma prática muito comum utilizar aquelas perucas que você vê em filmes do Pirata do Caribe, sabe? Que não faz sentido nenhum, é feio, deve feder, enfim. E essa galera muito sensata olhava e falava: eu não vou usar isso não. E por isso, eles ficaram conhecidos como os calvos, os carecas, tá? E quem que eram esses carecas? Eles eram os puritanos, ou seja, os protestantes que não seguiam a religião anglicana e, principalmente, os burgueses. Por que os burgueses estavam nesse time? Porque os burgueses queriam participar ativamente da tomada de decisões políticas e econômicas do país, porque assim eles poderiam se favorecer e se fortalecer sem que tivesse taxas absurdas cobradas em cima do lucro que eles obtinham para sustentar uma corte que não fazia muita coisa, certo? E do outro lado, nós temos os nobres, que eram a corte que não fazia quase nada, mas ainda assim queria dinheiro, os anglicanos, que apoiavam o rei, e os católicos. O rei Carlos ele se refugia na Escócia e tem no início uma guerra civil, onde exércitos vão à luta para tentar combater e capturar o rei. E os exércitos que eram a favor do parlamento vencem a disputa e conseguem capturar o rei Carlos. E após uma série de debates e conflitos, é decidido por executar o rei. Isso é um ponto muito importante na história da Europa, porque até então nenhum rei havia sido morto pelo próprio país. Reis morrem, acontece, eles iam para a batalha e acabavam morrendo em combate, doenças, enfim, mas nunca uma população, povo, tinha conseguido matar um rei por não concordar com ele. Isso abala profundamente a estrutura de monarquia na Europa, porque traz uma mortalidade para a figura que antes era o próprio Estado, certo? Mas e aí? O que aconteceu? Bom, durante um período foi instaurada uma república, mas não uma república como aquelas que a gente imagina, onde tem um presidente, onde tem senado, enfim. É uma república onde quem controla é o chamado Lorde Protetor do Reino, que foi Oliver Cromwell. Oliver Cromwell. Oliver Cromwell. Oliver Cromwell. Oliver Cromwell. E nesse período da República Puritana, que foi de 1649 a 1659, que coincidentemente é o período de vida do Oliver Cromwell, porque ele assumiu o controle e em 58 ele faleceu. E não teve nenhum sucessor dele, ninguém que tinha uma força política bastante para continuar a ideia de república. Mas a gente vai ver isso já já. O que de importante aconteceu dentro desse período de república? Teve um fato que se destaca muito, que é a promulgação do ato de navegação, que basicamente é a Inglaterra falando que se você está comprando um produto inglês ou vendendo um produto para a Inglaterra, você não pode contratar um frete terceirizado, você tem que usar o serviço de navegação da coroa britânica. Parece bobo, mas isso foi um golpe muito duro para o reino da Holanda. Sim, a Holanda, que até então a gente nem sabia que existia, estava lá e tinha uma marinha muito importante no quesito
comercial. Eles não tinham os domínios do mar, como a Marinha Britânica, mas eles tinham uma grande frota naval que eles usavam para fazer o transporte de vários produtos para várias regiões. E assim, você começa a ter uma guerra entre a Holanda e a Inglaterra. E a Inglaterra, mais uma vez, prova sua superioridade naval, certo? Bom, após a morte do Oliver Cromwell, após a morte do Barça, você tem uma necessidade de repor alguém no poder. Mas ninguém tinha essa força política que o Cromwell tinha, certo? Então, eles decidiram falar assim, bom, e se a gente voltasse a colocar um rei, mas eu acho que ele vai estar com medo, a gente matou o outro, vamos tentar. E assim, eles colocaram o rei Carlos II no trono. E foi completamente o oposto do que se esperava. De novo surgiu uma polarização entre os parlamentares e aqueles que apoiavam o absolutismo monárquico. Você tem a formação de dois partidos, os Whigs e os Tory, e você tem de novo uma agitação civil, certo? E o próximo rei que sucedeu foi o rei Jaime II, ou James II, enfim, pronúncias à parte. O rei Jaiminho II assumiu o trono e ele era católico. Sim, mesmo ele sendo o chefe da igreja anglicana, ele era católico. E dessa forma, ele preferiu favorecer os católicos que faziam parte do reino inglês. E isso é um problema, por causa que a maior parte era protestante e você já tinha um grande conflito religioso dentro do reino. E isso só colocava mais lenha na fogueira. E dessa forma, devido a essa grande agitação, essa insurgência religiosa, os puritanos, os burgueses se agitaram e fizeram com que o rei fugisse para a França. Então o rei Jaime foge, deixando o trono meio que vago, certo? Então vem a grande sacada que releva o nome de Revolução Gloriosa, que é a revolução que muda todo um sistema político sem derramar uma gota de sangue. Eles resolvem colocar um laranja para ficar no trono. E o laranja se chamava Guilherme de Orange. Olha só que coincidência, não é mesmo? Bom, o Guilherme de Orange ele foi colocado no trono e ele era marido da irmã do Jaime, certo? E ele foi colocado ali e a chance dele chegar no trono era praticamente zero. Mas ele chegou e ele estava muito animado com tudo. Ele falou, eu vou ser rei, eu vou ser rei. E aí a galera do parlamento falou, vai ser rei sim. Você só precisa assinar esse documento aqui, ó, bem aqui na linha pontilhada. É só assinar. Mas o que está escrito? Não, fica tranquilo, seu laranja. Não é nada demais. E ele vai lá, todo serelepe-pimpão, assina o documento. E ele, nesse documento, ele abdica de todos os poderes, ou quase todos os poderes, da coroa britânica. Então, a partir de agora, o rei não pode mais ir contra as leis e decisões tomadas pelo parlamento. O parlamento vai fiscalizar as contas do rei, então o rei vai ter uma mesada aí, com qual ele deve se virar e sustentar seus nobres, se ele quiser. Vai haver uma liberdade individual e uma autonomia jurídica, então o rei não é mais a decisão absoluta, a palavra dele não é mais a palavra final em qualquer situação. E há uma liberdade religiosa permitida no reino, então não importa mais a religião que o rei tem, qualquer religião deve ser aceita, certo? Mas então, se o rei perdeu todos esses poderes, quais poderes sobraram para ele? Dois poderes muito importantes que a gente pode ver até hoje dentro da coroa britânica. O primeiro poder é o poder de dar tchauzinho. Eles podem ficar assim por horas, é impressionante. Eu nunca vi uma capacidade de dar tchauzinho tão grande. Os reis da Inglaterra, eles conseguem ficar dando tchau para a população durante todo o tempo que eles quiserem. E o segundo poder é a imortalidade, que é um poder que a Rainha Elizabeth está usando e abusando dela, certo? E com isso prevalece os ideais liberais de livre comércio, onde o Estado vai parar de intervir na economia e você tem uma forte influência da burguesia sobre esse novo parlamento, certo? E com isso nós fechamos esse momento de Europa e agora nós vamos dar uma olhadinha, uma bisbilhotada no que aconteceu na América até agora.
5.500 anos de história de uma região. E agora, em poucos minutos, eu vou tentar fazer esse mesmo período histórico para todo um novo continente. Faz sentido? Não. Deveria ser assim? Não. Mas tem vários quesitos que nos impede de ter uma riqueza de detalhes maior. Primeiro, o nosso estilo de ensino é eurocêntrico, ou seja, caguei pro resto do mundo. Segundo, os europeus meio que não se deram muito ao trabalho de anotar as coisas que tinham aqui antes, então a maior parte se perdeu. Terceiro, essa população tinha um desenvolvimento completamente diferente do que aconteceu na Europa. Na Europa foi muito valorizado a escrita, o comércio. Já nos povos que habitavam a América, outros costumes e outras realidades eram mais importantes do que essas que estavam na Europa. Veja bem, não eram povos menos desenvolvidos, eles tinham culturas completamente diferentes, as quais os europeus deram uma bela de uma cagada e não quiseram preservar quase nada. Certo? Então, bom, o que aconteceu como que chegaram pessoas na América? Existem duas principais teorias migratórias, que a primeira é a corrente chamada corrente asiática, que defende que houve uma grande migração pelo Estreito de Bering, que é a ligação entre o finalzinho da Rússia com o Alasca dos Estados Unidos. Em algum período glacial, essa ligação estava completamente congelada e você podia andar de um continente ao outro. E foi isso que esses ancestrais fizeram e foram povoando a América de cima para baixo. E a outra corrente, que também tem suas influências, mas talvez um pouco menos, é a chamada corrente malaio-polinésia, que defende que os povos da região das ilhas polinésias, né, as ilhas da Indonésia, Havaí, Java, enfim, essas ilhas que a gente não conhece muito, mas elas existem e eram importantes na época, essas pessoas navegaram através do Pacífico e chegaram até o sul, a região sul da América, certo? Então você tem essas duas principais correntes migratórias. A partir disso, você tem uma colonização, de certa forma, desse novo continente. E, até onde nós sabemos, cerca de 50 milhões de pessoas moravam na América quando os europeus chegaram aqui. 50 milhões. É muita gente, é muita gente, certo? Lembrem desse número, ele vai ser importante daqui a pouco. E dentro dessas 50 mil pessoas, existiam mais de 2.000 línguas, ou seja, tinha uma diversidade cultural riquíssima. Então é muito difícil você querer falar assim, tinha 1, 2, 3 povos. Não, se tinha mais de 2.000 línguas, que é passível de entender que existiam mais de 2.000 povos com uma história e costumes únicos, certo? Então a gente fica tão preocupado, nossa, será que eu estou diferenciando direito um ucraniano de um polonês, de um outro povo eslavo? E a gente acaba chamando todo mundo de índio, então aí fica uma leve crítica, certo? Esses povos, eles estavam em diferentes estágios de desenvolvimento. Os índios, por exemplo, que habitavam o Brasil, eram muito mais ligados a uma relação tribal de caçador-coletor, onde eles procuravam, retiravam da natureza aquilo que eles precisavam e mantinham um estilo de vida simples, certo? Enquanto outros povos atingiram um status de civilização, com grandes cidades e centros urbanos, e produziam uma forte agricultura baseada em milho, feijão e abóbora, certo? O cultivo de animais não era tão comum, pois não há muitos animais para se domesticar em um continente onde há uma grande selva. O único animal domesticado aí na América, em grande escala, são as lhamas, tá? Isso também vai ser importante na hora da gente entender o contato que houve entre os espanhóis e essas tribos, certo? Esses povos, na realidade. E por último, a maior parte dessas tribos eram organizadas de uma forma teocrática, ou seja, a religião era aquilo que ditava os costumes e a rotina dos povos, e o líder normalmente era uma figura religiosa. Dentro desses povos, vários grandes se destacaram, como os Olmecas, os Teotihuacan, desculpa, eu não tenho a menor ideia de como é que pronuncia isso. Os Olmecas, os Teotihuacans e os Maias. Os Maias provavelmente são os mais famosos desses três. Porém,
esses maias, eles não chegaram a ter contato com os espanhóis, porque eles desapareceram antes da chegada dos espanhóis. Como assim desapareceram? Bom, não se sabe ao certo o que aconteceu. Você tem vestígios dessa civilização, você percebe que é uma civilização totalmente diferente das outras ao redor, mas você não sabe que fim que ela levou. Por quê? Porque a maioria desses povos não tinha um sistema escrito. Eles eram ótimos matemáticos, eles interpretavam muito bem as estrelas e as épocas do ano, mas eles não eram bons com escrita. Então você tem pouquíssimos relatos escritos, o que complica muito na hora de você estudar o que aconteceu com os maias, certo? Mas eles deixaram uma bela pirâmide pra gente, que é a Chichén Itzá, que vocês podem ver aí na tela de vocês. E não, ela não foi construída por alienígenas. Como eu disse já nas aulas de Egito, se você quer construir um prédio alto e você não tem muita ferramenta para fazer isso, tem poucos recursos, a coisa mais lógica é você fazer uma base larga e afunilar. Então vai ficar com um formatinho de pirâmide, certo? Não é nada de nenhum outro mundo. É uma conclusão lógica que vários povos chegaram em vários lugares do mundo. Beleza? A outra civilização muito grande, e essa sim teve contato com os espanhóis, por isso a gente tem muito mais relatos delas, é a civilização azteca. A civilização azteca tinha sua capital em Tenochtitlán, e nessa capital existiam mais de 100 mil habitantes, certo? Era uma civilização agrícola e militar, ou seja, eles plantavam e conquistavam outras tribos que plantavam mais, e as aldeias tinham terras coletivas aonde todos deveriam trabalhar para produzir o alimento que seria distribuído, certo? E o auge foi no reino de Montezuma II, e esse auge coincide com a chegada dos espanhóis, que chegaram para estragar tudo. Mas aí, eu quero fazer uma reflexão com vocês. Porque normalmente a gente pensa que os astecas perderam, né, morreram todos para os espanhóis, porque os espanhóis eram mais desenvolvidos, tinham armas de fogo, tinham placas de peito completas, que não deixavam nenhuma flecha transpassar. Mas faz muito sentido, porque pensa, mesmo que você mandasse em caravana, você mandava umas 20 caravanas, vai 20 caravanas para lá. E em cada caravana a gente coloca o quê? 100 pessoas na tripulação? 20 vezes 100 dá 2.000 pessoas. 2.000 pessoas, é um bom exército. Tinha 100 mil astecas. Mano, 100 mil pra quebrar na porrada. Mesmo que os caras tenham muita munição, não mata 100 mil pessoas. Então, como que os espanhóis conquistaram esse povo? Então, que já tinha um estágio de desenvolvimento avançado e era um povo de tradição militar. Bom, primeiro que os astecas, quando viram os espanhóis chegando, acreditaram que se tratavam de deuses. Então eles falaram, não, vem, chega aqui, conhece minha capital, vamos comer um milho lá em casa. Vem. Então os espanhóis não tiveram nenhuma resistência até chegar na capital. E os espanhóis começaram a ser bem gananciosos, tipo, ouro, isso aqui é legal, e caguei pra sua cultura. Então os astecas começaram a perceber que, tipo, talvez seja um problema esses branquelos aqui com a gente, vamos se livrar deles? E os espanhóis perceberam que quando eles iam ter a bunda deles chutada, eles procuraram os inimigos dos astecas. Sim, os espanhóis fizeram aliança com outras tribos menores e que estavam sob o subjugo dos astecas. Dessa forma, eles tinham uma força grande, uma força que conhecia o local e uma força que tinha raiva dos astecas, certo? Então você faz uma guerra interna para enfraquecer os dois e os espanhóis conseguirem, com poucas pessoas, subjugar 100 mil habitantes, tá? E além disso, a gente tem o quesito doenças. Sim, os espanhóis trouxeram algo novo para esse continente. O quê? Pólvora? Também. Cavalos? Também. Cachorros? Também. Mas o pior foram as doenças. Porque doenças, elas vêm principalmente do salto entre animais para seres humanos, como a gente está vendo agora com o coronavírus, que foi um vírus que saltou do morcego para os seres humanos. Só que na América você não tem o costume de ter você não tem o costume de ter uma pecuária forte, por causa que, como eu disse, o único animal cultivado
cultivado é foda, né? Pé de lhama é uma merda. O único animal criado em larga escala eram as lhamas lá na América do Sul. Então você não tinha um contato direto entre pessoas e animais. Então os vírus saltavam muito menos. Já na Europa, o que não faltavam eram animais cultivados. Caralho, mano, por que eu tô pensando em cultivo de animal? O que não faltavam eram espécies de animais para serem domesticadas, como vacas, porcos, galinhas, enfim, qualquer outro animal que você consiga, ovelhas, qualquer outro animal que você consiga imaginar que você pode ter uma fazenda, é um possível lugar de onde vai soltar um vírus para a humanidade. E é o que acontecia, você tem gripe, você tem a peste negra. Então a Europa conhecia várias epidemias e o sistema imune deles estava tendo que se adaptar, né? Fazer o quê? Já que está tendo, a gente vai se tornar resistente a esse tipo de vírus. Mas os índios não conheciam nada disso, certo? Então as doenças mataram milhares de índios, certo? E agora, o próximo povo que a gente vai ver são os incas, que estavam na América do Sul cultivando as suas lhamas. A civilização inca tinha algumas semelhanças. Elas também tinham um líder religioso que era acreditado como o próprio filho do sol. Você tinha uma ideia de servidão coletiva onde a população inca deveria trabalhar nas obras públicas, e você tinha também construções em morros. Por quê? Porque eles estavam do lado da Cordilheira dos Andes. E a Cordilheira dos Andes é uma cadeia de montanhas gigante. E para se adaptar, eles tiveram que criar um estilo arquitetônico próprio, como que a gente pode observar nas construções de Machu Picchu e num documentário muito bom sobre a história inca, chamado A Nova Onda do Imperador. Eu adoro esse desenho. E bom, a capital ficava na região de Cusco. Sim, Cusco era a capital, não só o imperador do desenho, tá? Mas, whatever. E essa capital ficava na região do atual Peru. Eles também tinham a sua principal forma de cultivo baseada em milho e tinham também uma matemática muito desenvolvida com um sistema de nós que representava unidades, dezenas e centenas, certo? E bom, quando os espanhóis chegaram até lá, eles encontraram um reino dividido, um reino que enfrentava uma guerra civil entre dois irmãos que lutavam pelo trono de Cusco. E dessa forma, o general Pizarro, ele se aproveitou desse momento, apoiou um dos lados e após a vitória de um desses irmãos, quando ele ia governar um reino já enfraquecido, o Pizarro foi lá e sequestrou o imperador que ele apoiou. E, em troca, ele fixou um resgate que deveria ser uma sala, um aposento, certo? Cheinho de ouro e outras duas salas cheinhas de prata. É muito ganancioso. E teve uma comoção pública em que os incas eles conseguiram juntar todo esse ouro e essa prata. Eles derreteram estátuas religiosas deles para conseguir entregar isso para o seu conquistador e falar: tudo bem, tá aqui o dinheiro, agora deixa a gente em paz. E o Pizarro olhou e falou: caraca, vocês conseguiram mesmo, hein? Vocês são uns bichão. E aí ele foi lá, matou o imperador e escravizou toda a cultura. E é por isso que ele é um dos caras mais fusões que a gente vai ver na história, certo? Talvez ele tenha feito algumas outras coisas legais, mas eu vou me atentar a esse fato e tirar conclusões precipitadas. E bom, com isso, a gente pode analisar um pouco mais uma frase de um escritor latino muito famoso que chama Pablo Neruda, que diz que a conquista foi feita pela cruz, pela espada e pela fome. Pela cruz, por causa que existia uma grande ideia de levar a religião católica para esses povos. Então nós temos que aculturar esses índios. Eles precisam de ter Jesus no coração. E por isso, várias missões jesuítas foram junto com os colonizadores para catequizar esses índios. E na sua inocência, na sua ignorância, os índios não queriam aceitar essa nova religião. Para eles não faz muito sentido a história de um cara de uma terra distante que morreu para redimir os pecados do mundo, que eles nem sabem o que é esse mundo, quem que é essa pessoa e quais são esses pecados.
eles estavam tipo, a gente não tem muito a ver com o que vocês fizeram não, a gente tá bem aqui do jeito que a gente acredita. E essa não aceitação da palavra católica levou à violência e ao massacre de alguns desses índios que não aceitavam, certo? Então, isso nos leva à ideia de pela espada. Se você não era convertido pela cruz, você era convertido pela espada, você morria. Ou você morria, ou você era escravizado. E por último, pela fome, que é pelas doenças, e como os espanhóis destruíram a forma de vida com que eles estavam acostumados, você tem uma falta de alimentos, uma falta de moradias e uma condição de vida muito precária para esses habitantes, certo? E em meio século, cerca de 70% da população nativa da América morreu. 70% da população nativa desapareceu em 50 anos, certo? E agora que a América foi basicamente devastada, o que os espanhóis vão fazer com ela? Ou esses novos colonizadores? Primeiro, eles vão extrair metais, afinal foi para isso que eles foram para lá. Só que para você extrair metais, você precisa investigar o território, você precisa ter uma cidade onde morar, você precisa ter toda uma infraestrutura que vai receber as pessoas que vão trabalhar nessa nova terra. E para isso, todo o território foi dividido em 4 vice-reinos e 4 capitanias gerais. Os vice-reinos são esses que vocês podem ver no mapa, e as capitanias gerais eram lugares estratégicos que ficavam em Cuba, Guatemala, Venezuela e Chile, certo? Mas mais importante do que isso, é importante entender que esse é um sistema de divisão feito para melhor administração da coroa. Todas as decisões relacionadas à América passavam por uma assembleia chamada Conselho Real e Supremo das Índias e as casas de contratação. Isso na Espanha era um órgão que regia as tomadas de decisões na América. Então, os chefes desses vice-reinos respondiam diretamente para a Espanha. E ao mesmo tempo, você tinha esses líderes administrativos, os cargos de importância política e econômica dentro desses vice-reinos eram ocupados apenas pelos chamados chapletones. Chapletones era um termo para aquele espanhol que veio da metrópole para a colônia para ocupar um cargo administrativo. Então, ele era um espanhol. Aqueles que nasciam na América, que eram filhos de espanhóis, eram chamados crioulos e eles não podiam ter acesso a nenhum cargo político. E isso vai ser muito importante mais pra frente na história dessas colônias, certo? Mas fiquem com essa informação. Quem controlava eram os chefes desses vice-reinos e os chefes desses vice-reinos eram espanhóis, beleza? A principal forma de exploração de mão de obra era a servidão indígena. Porque se você vai trabalhar em mineração, você precisa de muita gente para o trabalho arriscado, de cavar, de minerar pedra, de mexer com metal pesado, enfim, o trabalho é bem insalubre. E quem que eles iam colocar? Espanhóis? Não, óbvio que não. Vamos usar os índios. Sim, então a mão de obra indígena foi muito importante dentro das colônias espanholas. E existiam duas principais formas de servidão. A primeira é a mita, que ela foi usada exclusivamente no Peru, certo? Porque era uma forma que existia dentro do Império Inca. Então, os incas usavam a mita, que era uma forma de servidão coletiva, onde as pessoas deveriam trabalhar em obras públicas de graça, tá? Num sistema de rotação entre as tribos. E eles pegaram e adaptaram. Pegaram essas tribos indígenas, né, esses remanescentes do Império Inca, e falaram: vocês vão continuar trabalhando da mesma forma que antes, só que agora para nós espanhóis, num serviço muito mais insalubre, que não vai trazer retorno nenhum para vocês. Mas para não deixar vocês na mão, a gente vai dar um saláriozinho aqui meio irrisório para vocês. Mas é isso, fiquem felizes. E a segunda forma era a encomienda. Sim, a encomienda foi a forma mais usada dentro desses vice-reinos, que era um sistema onde você cadastrava as pessoas, você fazia uma contagem dos cidadãos de cada aldeia, de cada tribo,
e era exigido um número mínimo de trabalhadores de cada aldeia. E esse trabalho era gratuito e era uma forma de pagar pelos ensinamentos cristãos que essas tribos estavam recebendo dos missionários, certo? Isso nos leva ao papel da igreja. A igreja teve um papel importantíssimo de aculturar esses índios, porque os índios que aceitavam essa nova religião ficavam muito mais aptos, muito mais suscetíveis aos comandos dos espanhóis. Eles acreditavam que era uma ordem divina. Você muda toda a cultura, toda a forma de pensar e adapta esses índios a uma nova realidade. E a igreja tinha um papel tão importante que a maioria delas era construída no topo de montanhas. Sim, é uma prática comum até hoje no Brasil, que a gente vê que igrejas normalmente ficam nas regiões mais altas da cidade. Por quê? Porque é para você ter a impressão de que qualquer lugar que você olhe, a igreja vai estar no topo. Deus está acima de você e por isso você é insignificante e deve servi-lo. Servindo a Deus, você serve a coroa espanhola, certo? Então a igreja tem um papel fundamental nesse processo de civilizatório europeu na Nova Terra. Mas não foram só os espanhóis que chegaram no novo continente. Também tivemos os ingleses colonizando a América do Norte. Sim, é o comecinho dos Estados Unidos, que no começo foram 13 colônias. 13 colônias que entre si eram muito bem divididas entre colônias do Norte e colônias do Sul. Por quê? Por vários fatores. O primeiro deles é o clima. Sim, as colônias do Norte tinham um clima muito semelhante ao que era a Inglaterra. Por isso foi chamada de colônias da Nova Inglaterra. É bem original. E as colônias do Sul tinham um clima muito mais tropical. Na Califórnia, se você for ver foto, dá pra parecer que a praia é grande, de tão sol, calor e palmeira que é. Então, nas colônias do Sul, prevaleceu um sistema de plantação extensiva, com grandes propriedades de terra, os famosos latifúndios, o uso de mão de obra escrava e a monocultura, certo? Então eles plantavam principalmente o tabaco, o anil e, posteriormente, o algodão, certo? Já as colônias do Norte, por ter um clima muito mais próximo ao da Inglaterra e por a Inglaterra ter passado por um momento muito turbulento da história, que a gente viu no começo da aula, certo? A gente viu que teve uma série de crises de intolerância religiosa, incerteza sobre quem que é o poder, se é o parlamento, se é o rei. Então, dentro desse cenário, várias pessoas que se sentiam perseguidas religiosamente migraram para essa nova terra, que tinha uma cara de casa. Então, teve um apelo muito mais de povoamento. Foi aí que surge a ideia de colônia de povoamento. São colônias onde você tem um predomínio da pequena e média propriedade, uma policultura, ou seja, uma agricultura de subsistência, e principalmente a principal fonte de renda é a forma comercial. E também a Inglaterra teve uma negligência salutar. O que é isso? A negligência salutar é uma vista grossa que ela fazia para as colônias. Porque lembrem-se do mercantilismo. O mercantilismo, a metrópole tem um controle total e absoluto sobre a sua colônia. Mas a Inglaterra fazia uma certa vista grossa, por causa que era bom que essas pessoas que estavam tendo problemas fossem para essa nova colônia. E isso facilitava ainda mais a forma de governo dentro da própria metrópole. Então, eles falavam, não, tá pagando imposto, deixa fazer o que quiser, vai, faz aí. E a principal forma de comércio era o triângulo comercial, onde essas colônias do norte iam até o Caribe, onde você tem uma vasta plantação de cana-de-açúcar, pegavam um melaço, né, que é o avô do açúcar refinado, eles pegavam esse melaço e levavam o melaço de volta para as colônias do norte. E nessas colônias do norte passavam por refinarias e viravam rum. Sim, rum, o rum dos piratas. E esse rum tinha muito mais valor agregado e agora eles iam revender esse rum. Aonde? Na África. Eles levaram o rum para a África, vendiam o rum e compravam escravos. É nesse momento em que o tráfico
negreiro, ele é muito, muito presente, porque você precisa de muita mão de obra, porque só os índios não dão conta do tanto de terra que tem para cultivar, então eles pegam os negros e comercializam de volta. Eles vendem o rum, pegam os negros e comercializam de volta no Caribe, certo? Então você tem um triângulo de vendas. Compra de melaço, melaço vira rum, troca o rum por escravos, troca escravos por melaço, troca melaço por... Entendeu? E assim vai. E por último, mas não menos importante, nós temos a América Francesa. Quais eram as principais colônias da França? Nós tínhamos colônias no Caribe, dentre as ilhas, certo? Onde tinha uma vasta plantação de cana-de-açúcar. E na América do Norte eles colonizaram no Canadá e foram descendo o Mississippi, cercando as colônias britânicas. Então existia um certo atrito, uma grande rivalidade entre as colônias britânicas e as colônias francesas. Entretanto, a França dedicava muito mais importância e dinheiro para as suas colônias no Caribe, que eram mais rentáveis, do que para as colônias do Canadá. Por quê? Porque o Canadá é frio. É frio pra cacete. Não dá pra plantar nada, não tem muita coisa pra colher. É frio, tá? Não tem muita coisa pra fazer no Canadá naquela época. O que tinha pra fazer era caçar urso e esfolar a pele. Olha que legal. Por que você não se muda para a nossa nova colônia para lutar com um urso, que é um bicho grande, parrudo, que dá um trabalho de matar, e faz a sua vida assim, sendo um caçador de urso? Então não tinha um grande apelo. Então você tinha um conflito de interesse entre as colônias britânicas e as colônias francesas, mas ainda assim não chegava a ser uma disputa tão acirrada quanto poderia ser, certo? E dentro dessas colônias existia, dentro das colônias francesas, além da produção de açúcar, você também tinha a produção de cacau e algodão. Beleza? E agora vocês podem ver no mapinha como estava mais ou menos a divisão. Eu não falei para vocês sobre as colônias portuguesas porque esse é um assunto abordado em História do Brasil. Então, eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou, manda mensagem, tira essa dúvida e bola pra frente, beleza? Beijão, espero vocês na próxima aula. Tchau!